Ora, muito boa tarde a todos. Começar aqui por dar-vos as boas-vindas. Farei aqui a partilha daquela folha da apresentação que chamava a atenção para a necessidade de termos todos o nosso nome corretamente escrito na janela do Zoom. Vamos precisar de usar esses dados para o registro de presenças. Fazer aqui um compasso de espera, só para garantir que sejam 19 horas. Esta modalidade de webinar não vamos neste momento permitir a ligação de microfone por cada um dos participantes, mas no final poderemos haver aqui disponibilidade para algumas intervenções, nomeadamente para esclarecimento de algumas dúvidas que porventura possam subsistir. Cabe a mim fazer aqui este papel de ir conduzindo aqui os trabalhos. A colega Manuela Labrusco estará aqui no chat a responder alguma questão, alguma dúvida que entretanto possa surgir, e não demoraremos muito já para ir iniciando, para ir começando. Vou só começar então aqui a minha partilha. Manuela, se depois precisares de interromper por alguma forma, é só chamar a atenção ou interromper. Bem, penso que estarão reunidas condições para começarmos a trabalhar. Já passam aqui 2 minutos das 19 horas, portanto queremos cumprir aquilo que estava inicialmente definido. Propomos-nos dar continuidade a este mês ciclo de webinars da Casio. Coube-nos a nós, estou a falar em meu nome e em nome da Manuela Labrusco, fazer a apresentação ou a exploração do menu de geometria 3D. Aproveito mais uma vez para lembrar que pedíamos que todos estivessem identificados de forma correta com o nome próprio e apelido na janela do Zoom, para depois poder-se a partir daí extrair o registro de presenças. E, mais uma vez, vamos funcionar aqui com esta modalidade do webinar, em que o som estará desligado, e no final teremos aqui a disponibilidade para esclarecer alguma dúvida que porventura possa ser pertinente para todos, e a Manuela Labrusco fará o favor de, via chat, ir respondendo às questões que, entretanto, surgirem. Manuel, depois já estão aqui alguns colegas a responder algumas coisas no chat. Vou desviar a minha atenção do chat para conseguir então fazer aquilo que nos propomos. Vamos então dar início aqui à exploração daquilo que consideramos serem algumas das potencialidades do menu gráfico 3D. Como tal, vou tentar ser pausado, tenho alguma tendência a tornar rápidas aqui o manuseamento da calculadora. Eu vou usar preferencialmente o meu rato para clicar nas teclas do emulador, se bem que muitas vezes, em grande parte das vezes, aliás, até estou habituado a usar o teclado do próprio computador. Tentarei que seja possível, a quem assim o pretenda, numa calculadora física ou com o próprio emulador no computador, ir seguindo passo a passo aquilo que irei fazer ou que vos iremos propondo. Assim sendo, como estamos a falar das potencialidades do menu gráfico, portanto, gráfico 3D, com o cursor percorri aqui o campo de menus desta nossa calculadora FX Seria 50, e aparece-nos aqui esta opção de entrar no menu. É isso que eu vou fazer através da tecla Execute, portanto, como se de momento se tratasse. Logo à partida, aquilo que nos aparece é uma linha de entradas para inserir modelos, neste caso de equações, um pouco na linha do que já acontece a quem está habituado ao menu gráfico, com a diferença de aqui termos apenas 3 entradas, podemos depois trabalhar simultaneamente ou não, e no menu gráfico temos bastante mais, salvo erro, serão 20 entradas. As calculadoras da Casio funcionam sempre com o recurso a submenus acedidos com estas opções F1, F2
F3, F4, F5 até F6, cada um deles direcionando-se a cada um dos elementos que está identificado no ecrã da calculadora. Eu peço desculpa por ter desfasado aqui a calculadora, o seu ecrã do teclado, só para tornar um pouco maior e mais visível para quem está a assistir. No menu raiz do gráfico 3D, aparecem-nos 5 opções. A primeira, acedendo através do F1, aparece-nos aqui esta opção de Select. O que vamos fazer é mostrar ou não a visualização de um modelo a desenhar, em cada uma das linhas de entrada. A seguir temos esta opção de apagar. Aqui no Type será onde vamos escolher o modelo que queremos trabalhar. Tem a ver esta opção F4 com o guardar e recuperar guardado em memória, ou para vir agora guardar em memória gráficos anteriormente definidos e temos interesse em trabalhar com isto posteriormente. E a opção F6 aparece-nos aqui como indicação para representar esses modelos que estarão, neste momento ainda está em branco, mas poderão vir a estar definidos. Quando faço entrada através desta opção F3, portanto eu podia ir aqui ao teclado ou então clicar diretamente no emulador nesta opção que está por cima, se o ecrã estivesse assim correto, da opção F3 e vamos aceder ao menu ou ao submenu onde podemos selecionar o modelo. Já iremos percorrer os vários modelos que esta calculadora tem potencialidades de definir, mas vou começar por dizer que aparece-nos um novo submenu com novas indicações, em que isto vai acontecer sempre que troco o menu, há novas condições que podemos usar e novas potencialidades que podem ser mobilizadas. Aqui, desta vez, o F1 passa a permitir, sempre que nele acedo, voltar a esta linha, perdão, a este menu onde tenho a seleção do modelo. Esta opção do F2 vai ser dando possibilidade de introduzir gráficos do tipo Z igual a, depois em ordem a X ou em ordem a Y. Aqui a introdução de gráficos paramétricos e um pouco mais tarde voltaremos aqui a esta opção. Aliás, nós não iremos, talvez, na gestão do tempo, se ter tempo de trabalhar com esta opção do F4, portanto, do Rotate, mas aqui o que se faz, a opção permite, sobretudo, fazer sólidos chamam de rotação, mas de função sólidos de revolução em torno do eixo do X ou em torno do eixo do Y. Vamos centrar a nossa atenção nos 5 modelos que aqui estão identificados. O modelo de linha, no fundo, estamos a falar de uma linha reta. O outro modelo que está pré-definido e que poderíamos explorar é a introdução de um plano, de uma esfera, de um cilindro e de um cone. Percorrendo com o cursor para baixo e para cima, iremos escolher aquele que pretendemos trabalhar. Vamos sequenciar, aliás, vamos sequenciar, sim, isso bem. Começando aqui pela introdução de retas, aqui nesta opção da linha. Vou aceder através da tecla Execute e passo a ter um novo submenu com algumas indicações que tentarei percorrer aqui rapidamente. A primeira opção, F1, aparece-nos aqui em cima aquilo que é a forma da equação, a tal equação cartesiana da reta, e aqui por baixo, x0, y0, z0, cada um dos elementos que ali estão identificados. Portanto, estaremos a falar das coordenadas de um ponto e aqui as coordenadas de um vetor, consideraremos, obviamente, o vetor diretor da reta. Isto a seguir através do F1. F2, temos aqui que podemos chamar uma equação vetorial da reta. Chama a atenção para aparecer aqui com uma terminologia ligeiramente diferente daquela que estamos habituados. Parece aqui este R0, como se um vetor se tratasse, mas no fundo devemos considerá-lo como um ponto. Portanto, temos ali o T, o parâmetro que aparece representado com o T, o escalar, e o vetor diretor. A terceira opção, F3, temos aqui
para a possibilidade de introduzir diretamente um ponto da reta e um vetor diretor. Basicamente, vai nos levar àquilo que já tínhamos visto antes na equação vetorial. Não aparece com este formato da equação vetorial, mas a introdução é da mesma forma, ponto e vetor diretor. Aliás, com exceção desta última opção, F4, todas as outras que são introduzidos um ponto e um vetor diretor, esta última, assim como points, é pedir a introdução de 2 pontos e com estes 2 pontos definir a reta. Sempre que estamos a fazer a introdução de algum elemento, podemos, na opção F5 com o Edit, editar esse valor já introduzido ou a introduzir, e devemos considerar aqui esta opção 7 como um regresso ao menu anterior. Se eu agora clicar aqui nesta opção de set, ou seja, voltar ao menu anterior, aparece-me aqui definição inválida. Eu vou cumprir aquilo que é solicitado, vou carregar aqui na opção exit, volto ao mesmo sítio. O que é que isto está a acontecer? Poderá ser uma das seguintes, estaria a cometer um dos seguintes erros. Dependendo da situação em que estou, neste caso estava aqui 2 pontos e aparecem os 2 pontos com o mesmo valor, portanto aqui os 2 pontos apareciam com 0, 0, 0, exatamente igual das comunidades do primeiro ponto e das comunidades do segundo ponto, e esta é uma das razões para aparecer uma definição inválida. Se voltasse novamente atrás, voltava à raiz deste menu de selecionar modelo, chamo a atenção para esta tecla exit, que é aquela que sempre que nos sentirmos perdidos em que submenu estou, basta fazer esta insistência em carregar nela e voltamos à raiz de cada um dos menus. Vou voltar a aquilo que estava, opção F3 no Type, estava aqui na linha, portanto vou aqui à opção de Execute, e aquilo que vos ia propor para começar seria com o primeiro exemplo de representação dos eixos coordenados. Ou seja, vou representar aquilo que poderia ser considerado o eixo do X, eixo do Y e eixo do Z. Vou fazê-lo de 3 formas diferentes. Vou começar pelo eixo do X. Vou usar aqui a equação vetorial. Para tal, vou selecionar e digitar, neste caso nem vou precisar para não ter muito trabalho, o ponto de coordenadas 0, 0, 0. Estou a usar agora o cursor, há pouco estava a usar o teclado, vou tentar evitar isso. E agora vou marcar um vetor diretor que me permita escrever a reta coincidente com o eixo do X. Por exemplo, pode ser o vetor de coordenadas 1, ok, tecla 1 e agora execute, e 1, 0, 0, que é aquilo que pretendo. Satisfeito com estas coordenadas, ponto e o vetor, vou aqui ao set e vou voltar ao menu de raiz. Ou seja, na linha 1, portanto, na primeira equação que podia escrever, eu escrevi uma linha reta de ponto 0, 0, 0, ou que passa pelo ponto 0, 0, cujo vetor diretor é 1, 0, 0. Propus-me representar os 3 eixos coordenados. Então, no seletor, aqui neste cursor, passo para baixo, entrada na segunda linha de equações, vou repetir o processo de escolher o tipo de modelo, quer novamente o modelo de linha, portanto, linha reta, só que desta vez eu vou usar aqui a opção ponto e vetor. Considerar como ponto na mesma o ponto de coordenadas 0, 0, 0, cursor para baixo, e agora um vetor diretor compatível com aquilo que eu quero, ou seja, representar o eixo dos y. Portanto, neste caso, B igual a 1, estou a falar de vetor de coordenadas 0, 1, 0. Se esta situação estiver, vou ao setup. Passei a ter já 2 retas preparadas para ser desenhadas. Vou fazer o mesmo com a terceira. Repetir o processo de linha. Desta vez vou usar 2 pontos, só para percorrer. Só não vou usar aqui a equação cartesiana. Vou usar aqui os 2 pontos. Um ponto vou considerar o 0, 0, 0, o outro ponto vou considerar o 0, 0, 1. Se não me enganei, este é um aspecto que espero não ter enganado, espero que corra bem, com a opção F6 eu posso desenhar estes 3 modelos, 3 retas, e pela primeira vez, para alguns, por isso imagino eu que possa acontecer,
estamos a olhar para este menu gráfico desta calculadora, portanto, para gráficos 3D, e temos aqui alguma aprendizagem em termos de visualização, se ainda não usarmos, que temos que ter aqui algum cuidado. No canto superior direito aparece a forma como estaremos a ver os eixos. Portanto, esta parece a forma mais tradicional, o eixo do X, o eixo do Y e o eixo do Z. Mas depois, quando vamos olhar, nós de facto não estamos a ver esses eixos. Aparece-nos aqui uma caixa, e esta é uma caixa vamos chamar caixa de visualização. Quase que dizer uma caixa de contenção, porque todos os elementos vão estar contidos dentro desta caixa. O X está definido de menos 3 a 3, e esta, se não fizer a mudança, ou se ainda não fizer nenhuma alteração na janela de visualização, por defeito será esta que aparece. Agora, obviamente, não estarei a dizer que é aqui que está o eixo X. Por essa razão, em termos de visualização, é que até estivemos a fazer esta representação daquilo que verdadeiramente é o eixo X. Porque o ponto de coordenadas 000 aparece definido dentro desta caixa como a interseção das suas diagonais, diria assim. A azul representado o eixo X, a vermelho o eixo do Y e a verde o eixo dos Zs. Desculpa, do Z. Neste caso, aquilo que podemos aqui fazer é, vamos tentar que ao longo desta sessão, vamos explorando aqui alguns destes elementos. Com o cursor, eu posso fazer uma rotação em qualquer dos sentidos indicados. Neste caso estou para baixo, para cima, sempre com o auxílio desta visualização da caixa e daquele referencial que ali temos. É também possível, algumas vezes, fazer rotações automáticas. Nesta opção OPTN, portanto, o botão das opções, as opções variam dependendo do menu em que estamos a trabalhar. Neste caso dos gráficos 3D, temos a opção acessível pelo F1 de ir retirar uma imagem, ou seja, como se um print screen se tratasse para ser tratado ou manipulado no outro menu da calculadora. E temos esta opção de rotação. Não é exatamente o mesmo rotate que aparecia antes, mas este eu vou aceder através do F2 e permite-me fazer rotações automáticas. L, R, portanto, left to right, right to left, top to bottom. Portanto, se eu clicar nesta opção, vai fazer uma rotação neste sentido indicado. Automática, não estou a clicar em mais tecla nenhuma, irá continuar até que dê indicações para parar, e para parar será aqui neste botão AC, e aparece esta opção Exit, e passamos a ter agora com outro formato, ou pelo menos numa outra posição, foi aquela em que parou, a caixa que estávamos a seguir. Iremos depois mais à frente fazer outro tipo de exploração. Vamos agora passar para o plano. Vou sair, opção Exit, voltei à linha, perdão, a linha era que estava aqui a ler. Voltei à raiz do gráfico 3D, com as 3 entradas, vou apagar cada uma delas. No F2, delete, F1, apagar a primeira linha, cursor para a segunda entrada, vou apagar a segunda entrada, para a terceira entrada, vou apagar a terceira entrada. E agora vamos fazer uma exploração do plano. Novamente, F3, já não com uma linha reta, mas com um plano, execute para entrar, e aparecem-nos aqui 3 opções. Equação cartesiana do plano, portanto, tenho apenas que inserir o coeficiente da A, B e C do D como termo independente, acessível logo na raiz, na opção F1. Equação vetorial do plano, a indicação de um ponto, mais uma vez chamar a atenção aqui para esta forma de representar, mas depois temos aqui os 2 vetores, obviamente 2 vetores que se pretendem não colineares ao plano que queremos traçar, e uma terceira opção de fazer a representação de um plano através de 3 pontos. Vou sempre destacar que existem alguns cuidados com a inserção de valores que tornam a definição deste modelo inválida, portanto não permitem avançar, mas deixo-vos aqui apenas estas referências e vou avançar aqui para o exemplo 3.
Neste exemplo 3, propunhamos representar os planos coordenados. Para tal, os 3 planos coordenados, cada um deles, vou usar uma das 3 possibilidades que temos. Primeiro aqui a equação cartesiana. Para a equação cartesiana, se pensar, por exemplo, no x ou y, poderia fazê-lo com o valor de A igual a 0, o valor de B igual a 0, o valor de C igual a 1 e o D pode ser ou deve ser igual a 0. Portanto, vou assumir esta entrada e passei a ter este plano pronto a ser desenhado na primeira entrada do gráfico. Passo para a segunda entrada, retiro aqui o processo, plano, segundo plano que vou inserir, vou usar aqui esta forma, este modelo de introduzir, um ponto, vou considerar o ponto 0, 0, 0, um vetor, vou considerar o 1, 0, 0, e o outro vetor, o 0, 0, 1, porque vou propor, definir o plano X ou Z. Não fiz ainda a introdução, e é isto que estou a fazer agora. Desculpa, já tenho aqui a figuração. Vou assumir então, este já está, o segundo, já tinha ali o primeiro plano, tenho agora o segundo, vamos para o terceiro. No terceiro será o plano Y ou Z, espero ser exatamente este que falo, para não estar a cometer aqui nenhum erro. Y ou Z, vou usar desta vez 3 pontos. Ponto 0, 0, 0, não sei se está a escrever, já está lá assumido, 0, 1, 0 e o ponto 0, 0, 1. Portanto, com estes 3 pontos, penso termos condições para definir o plano Y/Z. 3 introduções, 3 planos, vamos então aqui a esta opção de desenhar estes 3 planos. Depois falaremos um pouquinho mais, às vezes, porque é que demora, pode demorar mais ou menos. Isto está a assumir a forma como ele estava definido da outra situação anterior. Portanto, tinha feito aqui uma rotação de cima para baixo, do topo para o bottom. Penso que estará já aqui de uma forma mais parecida com aquilo que é tradicional apresentarmos cada um destes elementos. Mais uma vez, a caixa, mais uma vez aqui o referencial, e algumas vezes podemos considerar que a caixa não está a ajudar. É relativamente simples e rápido de retirar esta caixa, esta box. Vamos aqui à opção no teclado do ponto, carregar uma vez, desaparece a caixa e mantém o referencial, pelo menos aquela indicação do posicionamento dos referenciais. Clico novamente, aparece a caixa e desaparece o referencial. Clico novamente, desaparecem ambos, e isto é um processo sequencial. Se voltar a clicar, aparecem tanto a caixa como o referencial. Vou clicar, desaparece um, fica outro, desaparece o outro, fica um, desaparecem ambos e aparecem ambos. Portanto, de uma forma simples, podemos retirar estes elementos. É também possível, mantendo esta caixa, esta box, e retirar aqui as referências dos eixos, destas legendas. Para isso, utiliza-se aqui esta opção da vírgula. Clicando uma vez, desaparecem as legendas, portanto, entre que valor está a variar e qual a designação de cada uma destas arestas. Voltando a carregar na vírgula, teremos novamente a reaparecer este elemento. Dos 5 elementos que podemos representar, dois já estão trabalhados. Vamos avançar, trabalhados, entenda-se, aqui uma primeira abordagem. Vamos então agora passar aqui para a esfera. Vou precisar de apagar novamente os elementos que já estão introduzidos, para depois, eu podia também sobrepor, mas é só para não estar a criar aqui mais ruído em termos visual. Novamente estou lá na primeira opção, aqui no tipo, vamos agora para a esfera, e para a esfera temos 2 formas de introduzir uma esfera. Esta opção F1, que aparece aqui como factor, no fundo temos em ambas, é inserir o centro e o raio da esfera,
e aqui nesta segunda, expand, aparece-nos neste formato. Portanto, este é aquele formato cartesiano, ou pelo menos estamos mais habituados a trabalhar para uma esfera, com as coordenadas do centro e o raio. Esta forma que parece como expand, chamo só a atenção para estar preparada, este modelo está apenas preparado para trabalhar com coeficientes x ao quadrado, y ao quadrado e z ao quadrado, 1. Ou seja, o que vamos introduzir é o coeficiente de A, B e C para, respectivamente, do x, y e z, e não de x ao quadrado, y ao quadrado e z ao quadrado. Quando precisamos de fazer esta introdução, existe novamente aqui algumas definições inválidas que podem surgir, mas eu vou também chamar aqui a atenção para uma outra questão, que é quando formos visualizar os elementos na janela de gráficos 3D, poder aparecer ou não deformações. Com um exemplo, penso que isso vai ficar bastante claro. Exemplo, representar as esferas, e apresento aqui duas esferas. A primeira, para ser introduzida aqui através do F1, as coordenadas, respectivamente 0, 0, 0, aqui estamos apenas a dar-nos pouco trabalho, para não estar a introduzir muitos valores. O raio será o raio 1. Vamos fazer aqui esta opção 7 para carregar este modelo com os elementos introduzidos na linha 1. Vamos para a linha 2. Ops, peço desculpa, estava a querer fazer. Enganei-me a apagar uma coisa que nem sequer existe, não teria problemas, mas vou fazer exit para voltar atrás. Queria sim aqui a opção F3 do type, voltar à esfera. Desta vez não quero através deste modelo factor, mas expand. E olhando aqui para o meu exemplo, portanto, o A e o B, os coeficientes x e de y serão 0. O coeficiente de z é menos 6. Aqui é indiferente usar o menos posicional ou o menos da operação. Ele assume os dois. E depois o valor de C, 5. Já está introduzido. Volto aqui à parte gráfica, à raiz. Não vou introduzir um outro elemento, neste caso não tenho interesse nisso. Vou aqui desenhar. E enquanto esperamos aqui os dois elementos que nos vão surgir, percebemos que há um deles que não está totalmente visível. E é aqui que nós podemos usar uma outra ferramenta que nos permite aqui alguns manuseamentos, que é usar esta opção do V-Window, portanto, a janela de visualização. Podemos aceder diretamente através do F3 ou então através do Shift F3. O F3 neste momento é a tecla de acesso mais direto, digamos assim. E percorrendo aqui os elementos da janela de visualização, x mínimo e x máximo, para quem está habituado a trabalhar com funções e ibenográficos, não traz nada de propriamente novo. Este grid não é mais do que o número de pontos que serão calculados entre o valor máximo de x e de y. Isto vai se repetir para o y de x e valores máximo e mínimo de x. Vai se repetir também para o y e para o z, e depois também para as equações paramétricas com as variáveis das equações paramétricas. O que é que isto é importante? Por defeito, e quando digo por defeito, é esta opção inicial. Portanto, está guardado esta forma de janela de visualização que temos estado a ver. Se eu quiser criar outras, é só alterar cada um destes valores. Cuidado quando alteram o grid, porque quanto maior for o número, mais definido, mais detalhado ficará o gráfico, mas também mais demorado será a sua representação. Ou seja, aquele compasso de espera, às vezes estamos aqui, às vezes não, já aconteceu, estamos à espera que a calculadora faça a representação gráfica. Quanto maior for o valor do grid, mais tempo teremos que esperar. Valores também muito baixos fazem com que esteja pouco definido. Vou só percorrer x, y, o grid vai ter o mesmo conceito em todos os casos. Aparece aqui este S mínimo e máximo e este T mínimo e máximo, que são parâmetros apenas aplicáveis aos gráficos paramétricos. Portanto, o que estamos a fazer neste momento não envolve nenhuma equação paramétrica, portanto, não preciso estar preocupado com a sua definição. O grid funciona da mesma forma. Aparecem-nos depois estes dois ângulos. Isto será um ângulo teto, este não vou arriscar para não dizer disparados. Posso dar talvez
mal demais, peço desculpa se estou a incorrer aqui em algum erro, mas aparece, estes dois ângulos não são mais do que, em termos da forma como estamos a visualizar a janela, na janela gráfica, aquela box e aqueles eixos. Ou seja, este primeiro ângulo que estou aqui a indicar ou a assinalar é um ângulo de rotação do eixo do X no sentido horário, portanto, para não vermos, aliás, para vermos o eixo do X logo à partida, como estamos mais habituados àquela forma mais tradicional. Portanto, isto é sempre variar entre menos 180 e 80. Esta modificação faz com que o eixo do X nos apareça mais ou menos de frente no nosso campo de visualização. E o ângulo que está a seguir tem a ver com a linha de visão do gráfico, sobretudo para o eixo dos Zs, o eixo das cotas. Portanto, tem a ver com a forma como se estivéssemos a fazer aqui uma rotação de estar mais, entre aspas, na vertical ou menos na vertical. Vou voltar atrás, porque já nem me lembro exatamente de quais eram as condições. Bem, eu tinha aqui, das esferas, havia uma delas, que é a vermelha, portanto, a vermelha foi a segunda que escrevemos, não estaríamos a vê-la na sua totalidade. Ok, que era esta, as cores que aqui aparecem, as representações que depois ali temos. O que é que podemos fazer aqui? No fundo, é fazer uma alteração daquela janela de visualização. Vê o window. Eu penso que precisava de alterar a janela de visualização em relação ao Z. Estava de menos 3, vou manter, mas em vez de estar o 3, vão ter, por exemplo, o 6. Aliás, eu até vou disparatar um bocadinho mais, vão ter no 10, para ser mais fácil perceber aquilo que vai acontecer. Basicamente, aquilo que eu fiz com o cursor, coloquei aqui em cima, posso carregar na tecla aqui para o lado e apagar e escrever aquilo que pretendo, ou então depois no final fazer execute, ou então ir diretamente digitar o valor que quero colocar quando está selecionado. Não tenho interesse em voltar aqui ao menu inicial, e desfazer aquilo que já fiz, então vou aqui a esta opção Exit e vou novamente desenhar, portanto já fiz a alteração da cota. Iremos ver, em princípio, as duas esferas, só que aparece-nos aqui aquilo que eu penso que é óbvio, não é? Temos aqui uma deformação. E esta é uma preocupação que temos que ter. Isto surge porque não temos as mesmas escalas em todos os eixos. Ou seja, os valores mínimos e máximos para o Z, para o X e para o Y estão neste momento diferentes. O Z de menos 3 a 10, o Y e o X, ambos de menos 3 a 3. Portanto, se não queremos esta alteração, aquilo que devemos fazer, ou esta deformação, para a palavra que eu podia ter dito, aquilo que devemos fazer é manter as mesmas, vamos chamar escalas, portanto, os valores mínimos e máximos, para o X, para o Y e para o Z. Eu aqui vou assumir que se já não é preciso tanto, vou colocar o máximo 6 para o X e vou fazer a mesma coisa, 6 para o Y e a mesma coisa, 6 para o Z. Desta forma, quando eu posso ir aqui diretamente do Execute, ou então voltar atrás e desenhar, aqui no Execute volto ao mesmo sítio, vou desenhar e, em princípio, iremos ver as duas esferas e desta vez já sem aquela aparente deformação. Portanto, penso que se confirma aquilo que estaria a dizer e o manuseamento depois que faremos será de acordo com aquilo que nós pretendemos. Avançar um pouco mais. Espero não estar a falar demasiado rápido, nem a fazer ações demasiado rápidas. A Manuela já me teria chamado a atenção, ou então foi ela que chamou a atenção e eu não vi, mas pronto, vão ter que, espero ver, me desculpar ou desculpar. Vou apagar, voltar a representar um outro elemento, desta vez vamos avançar para o cilindro, o cilindro, vamos ver que não temos muitas opções, não temos tantas opções como tínhamos antes para os outros elementos. Entenda-se a linha reta, o plano e a esfera. Cilindro. O que é que nós temos para o cilindro? Ao entrar nesta opção do cilindro, F1, F2, F3, F4, F5, em branco. Não temos aqui nenhuma indicação, nem nenhuma possibilidade de representar de forma alternativa o cilindro. Ou seja, que cilindros é que podemos então aqui representar? Podemos representar um cilindro em que consiga definir o raio da sua base,
que consiga determinar os valores máximos e mínimos da cota, aparece aqui o Z mínimo e Z máximo, que consiga determinar o ponto central. Aqui, quando estou a falar do ponto central, ou melhor, quando aparece aqui o ponto central, estamos a falar das coordenadas do centro da base, mas estamos a falar das coordenadas apenas da abscissa e da ordenada. E a cota? Onde é que essa cota irá ter influência ou onde é que irá ficar? Bem, eu tenho sempre essa atenção quando estou a representar o valor mínimo do Z. Portanto, temos que usar aqui alguns mecanismos para contornar esta impossibilidade de escrevermos o cilindro de várias formas, ou pelo menos da forma que nós pretendíamos, ou que achávamos que era mais interessante para aquilo que estamos a fazer no momento. Vou tentar aqui, com este exemplo 4, representar o cilindro de, por aqui escrevi, altura 5, centro de base de coordenadas menos 1, 0 e menos 2 e raio 2. Portanto, o raio 2, posso imediatamente ali ou digitar diretamente 2 e fazer execute, ou então poderia ir aqui ao cursor, estou agora aqui nesta opção do valor mínimo de Z, e tal como disse há pouco, o valor mínimo de Z, vou colocar a cota do centro da base. Portanto, vou neste caso colocar menos 2. Andar com o cursor ali para a frente e apagar o último elemento para ficar menos 2. Execute e está também este valor entrado. Ou dar entrada dele. Altura 5, portanto, estamos a falar de um valor máximo de cota para 3 e raio 2 já o tinha colocado. Vou então preocupar-me com o resto das coordenadas do centro, menos 1 e 0. Por defeito já estava o 0, não preciso estar mais preocupado. Ou aqui com o execute, ou então com o set, que me permite voltar à lista das equações, portanto, os gráficos 3D, e tenho a introdução dos elementos do cilindro. E há pouco me chamei a atenção para isto, podia tê-lo feito. Por vezes, a forma como aparece aqui pode ser algo confusa. Eu confesso que não perco muito tempo a olhar para isto. Se tiver alguma dúvida, com esta opção direita do cursor, entro nesta janela ou neste menu em que introduzi anteriormente os dados e tenho aqui uma noção muito mais diria, visível, fiável daquilo que escrevi e não faço um esforço tão grande de tentar olhar para ali e perceber. Preocupação em desenhar. Aparece-nos o cilindro nas condições definidas. Aparece aqui o x de menos 3 a 6, a mesma coisa com o y e o z, portanto foi a janela de visualização que tínhamos colocado anteriormente, portanto ele continua a assumir a mesma janela de visualização. E agora vou aqui aproveitar para usar aqui algumas das ferramentas. Já vimos aqui do VWindow, vamos ver agora aqui desta opção acessível pelo F2, que é o Zoom. Portanto, nesta zona gráfica conseguimos fazer aqui algumas manipulações em termos de zoom. Basicamente, acessível pelo F1, o zoom in, não estou a alterar a escala, estou a aproximar-me ou a afastar-me de cada um dos elementos centrais, para tentar manter mais ou menos como estava. Se eu não quiser usar estas teclas, aliás, eu até vou só voltar aqui atrás, mesmo sem ter acedido a esta opção do zoom, eu posso fazer este trabalho de ampliar, ou de aproximar e ampliar, usando as teclas mais e as teclas menos. Portanto, se eu clicar no mais, o que vai fazer é um zoom out, se eu clicar no menos, o que vai fazer é um zoom in. Vou voltar aqui ao zoom, porque queria ainda explorar estas formas de visualizar. Este view X, view Y e view Z permite-nos fazer uma visualização ao longo de cada um dos eixos. Ou seja, se focarem naquilo que são a forma como são apresentados os eixos, e eu clicar aqui neste view X, há logo ali esta mudança, portanto eu passei a ver a imagem como se estivesse na parte, à minha frente, a parte positiva do eixo do X. Posso fazer o mesmo para o eixo dos Y,
e confirmar ali a mudança se tiver aqui alguma dúvida. E a mesma coisa para o eixo dos dedos. Portanto, estou a ver, neste caso, as outras, quase podia chamar de dois perfis, e aqui não deixa de ser um perfil, mas é o perfil do topo. Quero voltar atrás, e esta era a figura original. Portanto, mais uma vez, aqui dar algumas ferramentas que podem ser alvo de alguma manipulação ou serem usadas a nosso favor, dependendo daquilo que nós queremos mostrar e trabalhar, no fundo, potenciar a calculadora que os nossos alunos têm para fazer algum tipo de exploração em sala de aula. Vou voltar novamente atrás e passar para o último dos modelos. O exit, vou apagar este cilindro e agora vou para o cone. Repetir este processo, quase diria que era a quinta vez, mas infelizmente não. Já fiz mais vezes, que já voltei atrás e à frente algumas vezes. F3 novamente aqui, escolher o tipo de modelo, ou selecionar o modelo. Não quero linha reta, nem o plano, nem a esfera, nem o cilindro. Neste momento estou interessado no cone. Execute. Para o cone aparecem-nos, eu diria, as mesmas restrições que já tinha para o cilindro. F1, F2, F3, F4 e F5 não tem nenhuma opção de acesso direto, tem apenas este set para voltar ao menu anterior, dos gráficos, depois de inserir aqui alguns elementos. Obviamente, se eu fizer agora, diz-me que existe uma definição inválida, porque há aqui elementos que estão a zero. Representar um cone, neste exemplo 5 que vos trazíamos, um cone de altura 4, centro da base de coordenadas menos 1, menos 1 e menos 2, e raio 2. Vou introduzir de forma, espero eu, rápida, mas não demasiado rápida. O Z mínimo, novamente aqui a cota deste ponto, menos 2, está feito. O valor máximo, a altura é 4, portanto, de menos 2 a 2, com uma altura 4. Menos 1 para a coordenada, para a abscissa do ponto, para a coordenada x. O y será também menos 1. E neste caso, passamos a ter condições para fazer a representação do cone. E voltei outra vez, até vou mudar aqui esta janela de visualização para estar um bocadinho mais ampliado. Vou voltar aqui à janela inicial, não é esta que os máximos alterem todos para 6. Portanto, assim, voltei à situação inicial e vou novamente desenhar. Portanto, irei ver um bocadinho mais ampliado aquele cone na janela que aqui está definida. O que é que vos vou mostrar agora? Estivemos ali no geral de visualização, no zoom. Vamos aqui uma primeira abordagem desta opção de Solve, portanto acessível ou acedida pelo F5. Aparecem-nos aqui três alternativas. Nestas três alternativas, a primeira, cross, este intersect e este relation. Depois, se não se importarem, estes dois, vou clicar só daqui a pouco num deles e ver aqui algumas restrições que nós temos, mas irei depois explorar um exemplo a seguir. Nesta primeira opção, F1, onde aparece aqui este cross, aquilo que estamos a fazer são cortes transversais. Portanto, usar planos de acordo com a tipologia do corte que eu quero fazer. Se eu quiser fazer um corte que tenha a direção do eixo do X, com esta opção F1, aquilo que vai aparecer é um plano nesta perspectiva de ser aqui de cortar o eixo do X. Portanto, eu estou a falar aqui do X, estou a falar como se fosse um plano Y ou Z. Só que aparece aqui, de facto, por defeito com o X igual a 0, e eu tenho a possibilidade de ir fazendo aqui alterações. Ou seja, permite-nos, de alguma forma, fazer esta visualização da interseção com um plano, neste caso um plano perpendicular ao eixo do X, e a definição, é-nos dada a indicação do valor do X, e é-nos dada a indicação visual do tipo de elemento que está a ser obtido através deste corte. Se eu quiser algo mais preciso,
posso não ir com esta opção up e down, que está pré-programada, mas eu posso usar o teclado para introduzir imediatamente um valor. Imagina que eu quero o valor x igual a menos 1,3. Então, posso fazer aqui menos, assim que clico no teclado, aparece aqui esta caixa de introdução de valor, 1,3. E irei imediatamente ter acesso ali àquela visualização. Agora estou a rodar já sem objetivo nenhum, estava apenas aqui a fazer esta rotação para que pudéssemos visualizar de outra forma. Aparece-nos também aqui, novamente, este view X, view Y e view Z, que nos dá a perspectiva de vermos ao longo do eixo do X, olhando para a parte positiva do eixo do X, ao longo do eixo do Y e ao longo do eixo do Z. Portanto, neste caso, estaríamos a ver por cima. É possível voltar à figura original. O original aqui entenda-se o último corte que eu fiz com este plano perpendicular a X. Se eu voltar atrás, desapareceu aqui essas indicações, mas teria que voltar novamente atrás para voltar a desenhar. E aqui desapareceu estas construções que estava a fazer. Portanto, este cross, sei lá, quero, por exemplo, fazer perpendicular ao eixo do Z e ver que irei sempre obter aquilo que aparentemente, nós teríamos que fazer prova disso, é uma circunferência do corte, resultante do corte deste plano com o cone. As teclas depois funcionam exatamente da mesma forma, conseguiria introduzir os valores que quiser dentro desta janela de visualização que está definida. Eu, 19h46, vou manter aqui o nosso objetivo de estarmos a apresentar durante 50 minutos e, para tal, queria ainda trabalhar e apresentar-vos um exemplo. Antes que me esqueça, só mostrar novamente aqui esta opção de VSOLF. Há pouco disse e agora não fiz. A opção de interseção aqui deste relation, já vos irei mostrar mais aprofundadamente com o exemplo a seguir, estou aqui a definir com o exemplo 6, mas aqui, se eu quiser fazer a interseção, não estão elementos que nos permitam fazer interseções, mas mesmo que tivessem, só é possível usar este comando se estivesse a falar de interseções entre linhas, ou entre linhas e planos, ou entre planos. Ou seja, há pouco, mesmo com aquele plano que tínhamos traçado e parecia a interseção, não é possível, a partir de elementos que não linhas, ou linhas e planos, ou planos, fazer a algebrização, ou seja, encontrar o lugar geométrico que resulta dessa interseção. Vou então a este exemplo 6, usando aqui mais um minutinho ou dois daquilo que nos propusemos fazer. Para tal, vou voltar atrás, vou apagar esta entrada ou este elemento e vamos tentar fazer aqui uma breve exploração deste exemplo 6. Qual a posição relativa das seguintes retas e, quando existe, qual a sua interseção? 3 retas. Vou agora tentar ser aqui um pouquinho mais rápido. Vou escrever sempre aqui a equação vetorial da reta. Neste caso, 2, 0, menos 2. E depois, menos 1, 1 e também 1. Está, vou carregá-la e vou introduzir a segunda reta. Fazer aqui o mesmo. Equação vetorial, menos 2 e menos 1, e depois 0, menos 1, bem, sim, e 1. Agora confesso que já não estava a ver onde está. Certo? E vamos carregar a terceira, ou introduzir aqui os dados da terceira, novamente aqui no tipo, reta, vou usar também a vetorial, 0, aqui para baixo, 2 e também 0, e agora 0, menos 1 e 1. Portanto, introduzidas estas 3 retas,
vou aqui à sua representação gráfica para fazer aqui a seguinte exploração. Há pouco no GSolve, não vou estar neste momento preocupado com esta opção de cross, que já vimos ali um ou dois exemplos, e depois se despertar a vossa atenção, se que é útil, podem fazê-lo a seguir. Mas iríamos aqui a esta opção acessível pelo F2 e pelo F3. Este Relation, aquilo que nos vai dar é a relação entre cada um dos elementos gráficos representados. Tem uma linha reta, que é o que está aqui a azul. 2 tem uma outra linha reta, que é o que está representado a vermelho. E quando fui ver a relação entre elas, portanto, eu vou voltar aqui atrás e solvo esta relação, e imediatamente aquilo que nos diz é que estas retas são retas reversas. Aqui reversas entende-se não complanares. Não faz prova, pelo menos, não será uma prova assim tão grande quanto isso, eu estar aqui a ver nesta perspectiva e dizer, não, eles de facto não são complanares. Acreditamos que não são. Este botão, mas acreditamos que não são, mas temos esta indicação de que não são complanares. Retas reversas. Aparece-nos esta opção Next e Back. Este Next é porque nos permite redefinir todas as comparações entre cada uma das entradas que fizemos. Aqui, neste caso, tem a entrada da reta que está na linha 1 com a reta que está na linha 2. Por aqui ao Next, terei a linha 1 com a linha 3, e neste caso diz que são ortogonais, ou seja, estas duas retas são perpendiculares. Se for aqui a opção Next, tenho aqui entre a linha 2 e a linha 3, portanto, está a vermelho e está a verde, e aparece esta indicação de que são paralelas. Portanto, tínhamos duas não complanares, duas paralelas e há outras duas que são perpendiculares. Voltando atrás, aqui atrás no exit, voltando novamente ao GSolve, e aqui na interseção delas, aqui sim, já é possível determinar estes elementos, ou se quiserem, lugar geométrico, destas interseções. Entre a linha 1 e a linha 2 eram aquelas que eram não complanares, portanto não foi encontrado nenhum elemento coincidente. Se for aqui, entre a linha 1 e a linha 3, eram aquelas que eram perpendiculares e dá-nos as coordenadas do ponto de interseção. E entre a linha 2 e a linha 3 não foi encontrado porque eram paralelas, não coincidentes, e como tal não foi encontrado. Manuela, diz-me só, se manda uma mensagem, por favor, se achas que avançar para o exemplo 7 ou ficamos por aqui? Se quiser ligar o microfone, não é possível. António, para já não há perguntas gerais. Então eu ia avançar em 2 minutinhos ou 3 minutinhos. Sim, podes avançar mais um bocadinho. E pronto, e depois pararia para não estar, penso que já queremos usar exatamente 50 minutos, foi aquilo que nos propusemos, mas talvez esta comparação aqui entre retas e planos possa ser interessante. Então é isso que eu vou fazer, vou voltar atrás. Esta primeira reta que estava, nós já tínhamos dado a entrada dela, portanto não modificamos. O que vou fazer é apagar aqui a entrada na segunda linha e a entrada na terceira linha do modelo e vou introduzir, neste caso, os planos. Portanto, o plano aqui, sim, vou usar esta aqui a equação cartesiana. Portanto, aqui seria menos 1, 1, 1 e 3. Espero não estar a introduzir nada errado. Vou colocar lá na perspectiva gráfico 3D, fazer a mesma coisa para o outro plano. Os coeficientes 1, 2, 1 e 1. Mesma coisa, voltar atrás, desenhar. Penso que a janela de visualização serve. Se eu for aqui ao GSolve e agora for procurar aqui as relações, portanto, entre a linha e o plano, a linha que está azul, a reta, o plano, aparece aqui a vermelho, é assim uma cor que até não se vê muito bem, até podíamos
depois preocupar-nos em mudar. São ortogonais, portanto, esta reta é perpendicular ao plano que está definido em vermelho, portanto, o segundo que colocámos, o menos x mais y mais z mais 3 igual a 0. Portanto, se quisesse, por exemplo, usar o vetor diretor da reta como vetor normal a este plano, poderia fazê-lo. A interseção entre a linha e o plano, que aparece aqui apenas como interseção, portanto, interceptam-se num ponto. Vou falar da reta com o plano que está representado a verde, e os dois planos também há uma interseção que resulta deles. É possível ir encontrar essa interseção aqui na opção interseção, e agora entre a primeira linha, perdão, entre a reta e o plano a vermelho está as coordenadas desse ponto de interseção, entre a reta e o plano aqui representado a verde também está essa interseção, e depois temos também, apareceu aqui nesta cor, não sei como é chamar isto, mas esverdeado, azulado, não sei, as cores não falam. Aparece-nos aqui a equação da reta. É verdade que nos aparece aqui a equação, as equações paramétricas da reta, mas é fácil extrair daqui um ponto genérico desta reta e ver outros elementos que aparecem aqui, mais 1, 2 e menos 3, associados a este parâmetro. Eu ia finalizar dizendo apenas algo que referia há pouco. É possível nós modificarmos aqui alguns dos elementos de cor. Por exemplo, imaginem que este verde, isto não tem a ver com o meu benfiquismo, mas imaginem que este verde não era uma cor visualmente muito atraente para a projeção ou para o trabalho que estamos a fazer. Eu podia ir aqui a esta opção acessada pelo Shift F5, que é o Format, e aparece-nos aqui a cor da linha e a cor da área. Portanto, estou mais preocupado aqui com a cor da área. Peço desculpa, já carreguei nesse aqui, que devia ter feito logo. E depois mudava para uma cor, não sei, assim, um amarelo, escrevia canário. Cancelar fazia AC, ok, fazia exit, é isso que eu vou fazer. Parece, se calhar, pior ainda, se tiram vocês, mas por acaso aqui até parece bem mais interessante. Eu iria, neste momento, parar aqui o compartilhamento.